pode ver de onde querer ver, Duve, itinerante, aqui para você no 22º Enase. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, satisfação tenho de ter um amigo do setor aqui comigo agora, que é Luiz Viana, CEO da Atimos Energia. Atimos que é, além de patrocinadora aqui nesse 22º Enase, também é patrocinadora do Duve Itinerante nessa cobertura que nós estamos fazendo do evento. Luiz Viana, né? Na verdade, Luiz Viana, quando a gente fala Luiz Viana, vem várias referências, mas temos aqui o Luiz Viana da Atimos. Luiz, a Atimos é uma empresa referência em consultoria no setor de energia brasileiro, participando aqui no 22º Enase, muitas discussões acontecendo, né? A gente já viu, já teve nas plenárias cheias, temas distintos, e um tema que tem sido muito abordado, eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar disso aqui hoje, é a questão dos data centers, né? A gente vive um problema de uma necessidade de carga. A gente tem muita geração, você conhece muito bem o assunto no Brasil hoje, e uma das expectativas nossas é com relação dos data centers, que hora que vem, quando vem, que potência irá consumir. Como é que vocês na Atimos hoje têm olhado para essa possibilidade? Obrigado por estar conosco. Finalmente a gente conseguiu essa entrevista. Vamos lá. Bom, Crispim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu estava me recordando aqui, exatamente um ano atrás, nos encontramos no evento lá em São Paulo. Eu tinha acabado de vir para Atimos e um ano após eu estou aqui conversando com você no Enase, um dos grandes eventos do setor elétrico, e para falar um pouquinho desse tema que é data center, né? A Atimos é uma das principais consultorias na área de energia do país. Temos um braço também de M&A que chama-se Atimos Capital, né? A gente atende o setor de uma maneira geral aí, com análises financeiras. Mas o tema data center, eu diria que é um daqueles grandes temas que surgem de tempos em tempos no setor de energia. Eu tenho 26 anos de atuação no setor e passei por diversos outros temas, e o data center, de uma maneira muito rápida, ele chegou e veio para ficar. Nós temos sido muito abordados na Atimos para projetos, para grandes projetos, porque o data center, nós temos atualmente já no Brasil 130 data centers em operação, né? E cada vez que a gente é procurado por players do mundo inteiro, porque existem muitas empresas, não só aqui no Brasil, mas empresas que querem trazer os seus data centers para o Brasil, interessadas em grandes cargas. Então você conversa sobre 40, 60, 100, 500 mega, então são cargas de muito peso mesmo. É muita intensidade. Porque, vamos usar um exemplo bem simples, inteligência artificial, né? Você cada vez mais, você pega teu celular, teu computador, não só nós, né, os jovens, eu vejo as minhas filhas demandando informação o tempo todo. Essa informação tem que vir de algum lugar, né? Então essas informações, elas estão armazenadas em algum data center mundo afora. E o Brasil tem sido um porto seguro, eu diria, para essa tecnologia. Você comentou aí, Luiz, a respeito de algumas soluções, serviços que a Atimos oferece, né? A Atimos é uma empresa, você me comentou um pouquinho antes da gente entrar no ar, no famoso no ar aqui, que é uma empresa já com 15 anos de mercado, uma referência no nosso setor elétrico. O que dá para a gente apresentar para quem está aí nos assistindo, além desse ponto, né, dessa questão toda da busca por vocês para esse entendimento com relação à questão dos data centers, mas o que mais a Atimos pode ofertar ao setor elétrico brasileiro, às empresas, não só do Brasil, mas empresas que vêm de fora e que estão olhando para o nosso país? Bom, as empresas têm que enxergar a Atimos como a porta de entrada do data center aqui no Brasil, né? Porque para você implementar um data center, você precisa primeiro uma fase inicial de estudos, você precisa conectar ou na distribuição ou na rede básica. Então a Atimos já começa com esses estudos. Nós também temos um bom relacionamento com os stakeholders que envolvem todo o processo, desde real estate, que tem terrenos, os órgãos responsáveis por regulamentar também. Então a gente conhece os caminhos para implementar o data center. Então a gente começa lá na rede básica, a distribuição, depois faz esse envolvimento com os stakeholders e até o projeto final,
entregando uma energia com qualidade, uma energia com segurança, uma energia limpa. Nós temos também um braço de gestão na Timos, 8% do mercado livre está conosco, sob nossa gestão na Timos, então a gente pode assessorar eventualmente numa autoprodução, numa melhor compra de energia, com qualidade e com segurança para todos os nossos clientes. Você trouxe aí alguns números relativos a essa perspectiva. Dá para dizer, Luiz, o que a gente tem hoje em potência colocado nos data centers no Brasil? Ou seja, o que a gente já... E alguma expectativa de alguns números, de repente, que a gente já tem no cenário aí, para imaginar o que vai ser daqui a 3, 4 anos de consumo energético em função desta chegada destes data centers para cá? Sim, atualmente nós temos 9 GB em fase de licenciamento, né? Em fase de pedido de conexão à rede básica, então é um número bastante significativo. Temos mais 130 data centers já em operação aqui no Brasil e esse crescimento ele vai vir de maneira muito rápida. O que eu queria trazer para você aqui, esse crescimento ocorrendo de maneira rápida, a gente precisa que os players que estão vindo para o Brasil tenham segurança energética. Eu acho que o Brasil tem sido procurado por players do mundo inteiro, por empresas do mundo inteiro, justamente pela segurança energética, pela geopolítica. Eu diria que esse número de 9 GB ele vai crescer de maneira muito, muito rápida mesmo. E eu entendo que nós, evidentemente, precisa de investimento. A gente tem uma questão que o data center pode ser até um atenuante, que é o curtailment. A gente vem sofrendo com o curtailment, grandes geradores tendo os seus empreendimentos eólicos sofrendo com o curtailment, e o data center ele pode ser, não é uma solução, mas pode ser um atenuante para o curtailment também, por exemplo. É claro, né? A necessidade nossa de carga, né? A tua experiência, a gente está falando de Timos aqui, sem dúvida, mas de setor elétrico já são muitos anos mais, né, Luiz? E a gente sabe que esses ciclos que a gente vai vivendo, ora de expansão energética, né? De mais potência, geração do que carga, e ora com riscos de não ter carga, geração suficiente para atender isso, né? Essa volatilidade que o mercado apresenta. Estamos vivendo um momento agora onde a gente tem mais capacidade de entrega de geração do que carga. Então, como você está dizendo, nesse momento que você percebe a possibilidade de uma chegada de um grande consumidor de carga, que é o data center, e que é a nível global, né? A gente está falando de uma demanda que não é só para o mercado brasileiro, mas pode ser uma demanda global, porque o data center pode estar em qualquer lugar. Sem dúvida nenhuma, ter a Timos aí como um parceiro de solução, uma empresa conceituada, que conhece, com profissionais qualificados, que conhecem o mercado, faz toda a diferença. Com certeza, e você falou da questão da localização, né? O Brasil é um país muito grande, a gente pode ter data centers aqui na região sudeste, por exemplo. Evidentemente você vai pagar mais caro no terreno, vai ter uma conexão mais fácil, vai ter uma telecom com mais qualidade, porque você está perto dos grandes centros urbanos, mas também, dependendo da aplicação do data center, você pode ir para regiões mais isoladas, onde você vai ter mais facilidade de acesso ao terreno, né, um custo mais baixo. Você não vai ter uma telecom de qualidade, porque não precisa, né? Mas a Timos pode ajudar e ajuda a você identificar, inclusive, esses sítios de aplicação dos data centers, dependendo para que ele será utilizado. Porque o data center pode ser utilizado para muitas coisas. Comentei da inteligência artificial, mas hoje em dia dados, né? Os dados das empresas, né? Os dados do CNPJ das empresas estão armazenados em data centers. Tem então, várias coisas. Então depende muito do que você quer, o custo que você quer, a região. O Brasil tem diversas regiões disponíveis para isso. Você está dizendo, para fechar o nosso papo aqui, ontem mesmo à noite, antes de vir para cá, eu estava comprando mais espaço na nuvem, que é o data center, justamente, inclusive em função dessas entrevistas que a gente tem no Duve. Acompanhe o Duve, siga aí, mas consome espaço, consome dado, precisa ter solução. Pessoal, deve. Para a gente finalizar aqui, eu acho que um ponto super importante que eu queria trazer, que é a questão da inovação. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Eu acho que a gente dispõe de dispositivos
super interessantes aqui no Brasil. Vou falar só de dois rapidamente. Nós temos um programa já consagrado que é o P&D Anel, onde as empresas de geração, distribuição e transmissão, elas investem compulsoriamente em temas inovadores, que isso trouxe grandes transformações para o setor de energia e, por que não para o data center também. Queria falar um pouquinho da Embrapi também. Nós temos várias unidades Embrapi no país, com diversas expertise próprias, que também podem estar trazendo benefícios, inclusive benefícios financeiros para as empresas investirem em data center. E queria fazer um link com a nossa empresa. Nós temos uma empresa, o grupo tem uma empresa de tecnologia que fica em Uberlândia, lá no teu estado, né? Não é na sua cidade, mas é no seu estado. Na outra ponta, mas são mineiros, né? Então é uma empresa que trabalha conosco, uma empresa que faz parte do grupo, trabalha conosco em diversos projetos de inovação. E a gente consegue juntos, né? WiseByte, o nome da empresa, e Timos, a gente consegue entregar mais para os nossos clientes, tecnologia, consultoria. Eu acho que essa é a nossa função aí, né? Sendo uma das maiores consultorias do Brasil, eu tenho certeza que temos a solução completa para as empresas que querem instalar seus data centers aqui no nosso país. Bom, o recado está dado, está dito. Aqui, Luiz Fernando Viana, o filho, da Timos Consultoria, uma empresa referência no nosso setor, patrocinadora do DUV itinerante, patrocinadora também da 22ª edição do Enase aqui no Rio. Viana. Crispim, prazer falar com você. Todo meu, a gente agradece, a audiência agradece, o Zóio que está ali atrás da câmera agradece. Vida longa ao DUV, né? E um abraço pro Zóio, que é meu amigo lá, tá itinerante junto com o Crispim. Só assistindo a gente. É isso aí. Valeu. Obrigadaço. Prazer falar com você. Valeu, gente.